Ainda está discutindo os valores das próximas parcelas do auxílio emergencial e de onde vai obter recurso para um novo programa. De onde sai esse recurso? De quanto seria esse pagamento? Qual a característica desta prorrogação? A pandemia não se encerrou e as condições para que você tenha uma retomada do mercado de trabalho também não estão postas. Nós não temos um plano nacional de vacinação minimamente execuível. Nós não temos uma retomada econômica consistente, os dados mostram isso. Então, a demanda por auxílio continua presente. O valor do auxílio é o mesmo de R$300, como já está no chamado auxílio residual, e a permanência desse auxílio, juntamente com a prorrogação do estado de calamidade, vai até o final de março, porque se imagina que até lá a gente tem um cenário mais bem construído de vacinação e de retomada da normalidade da sociedade brasileira. Deixar a situação ao abandono é que não pode se fazer. Você não tem como imaginar que milhões de brasileiros vão ser jogados abaixo da linha da pobreza, porque é isso que vai acontecer em janeiro, e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então, a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e um custo estimado para os 3 meses na casa dos 50 bilhões. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira imaginando que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos 3 ou 4 meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas vão se portar nos próximos meses? A gente tem que ter essa compreensão de realidade. Então, a gente tem que pensar muito claramente nas pessoas que mais precisam. E você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade imposta, são os fatos se colocando. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que aumentam o valor, aumentam o público, a gente não está indo nessa linha. A gente está tentando manter o mínimo necessário para que, num processo progressivo, essas pessoas possam sair do auxílio e entrar no mercado de trabalho. Hoje, a realidade que nós temos é inviável. Você não tem esse aumento no mercado de trabalho. Os resultados do trimestre apontam nesse sentido, de que você está tendo uma redução da atividade econômica, que é absolutamente natural, uma vez que nós temos um aumento do quadro da pandemia. Então, a gente tem que cuidar. Então, é muito importante que a gente consiga agora minimamente antecipar essa situação, garantir essa ponte de passagem da sociedade brasileira e depois retomar o regime da austeridade fiscal. Eu defendo a manutenção do teto, por exemplo, mas você não pode fazer as coisas esquecendo simplesmente que nós temos milhões de brasileiros que precisam da assistência do Estado. Em adiamento do recesso, o senhor acha que é possível o recesso ser adiado, inclusive para discutir esse projeto do senhor em relação ao auxílio emergencial para a extensão para o ano que vem? Acredito que é necessário, no mínimo, uma redução do recesso. Você precisa garantir que os representantes dos brasileiros estejam aptos a decidir questões de alto relevo como nós temos agora. Eu repito, nós não temos um planejamento de saída para a pandemia, plano de vacinação, não tem Renda Brasil ou qualquer tipo de auxílio que dê suporte aos brasileiros nesse período de saída. Então, eu defendo sim a redução, no mínimo a redução do recesso e, como acho que a maioria dos colegas, estou disponível para isso. Também nas pessoas que mais precisam. E você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade imposta, são os fatos se colocando. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que aumentam o valor, aumentam o público, a gente não está indo nessa linha. A gente está tentando manter o mínimo necessário para que, num processo progressivo, essas pessoas possam sair do auxílio e entrar no mercado de trabalho. Hoje, a realidade que nós temos é inviável. Você não tem esse aumento no mercado de trabalho. Os resultados do trimestre apontam nesse sentido, de que você está tendo uma redução da atividade econômica, que é absolutamente natural, uma vez que nós temos um aumento do quadro da pandemia. Então, a gente tem que cuidar. Então, é muito importante que a gente consiga agora minimamente antecipar essa situação, garantir essa ponte de passagem da sociedade brasileira e depois retomar o regime da austeridade fiscal. Eu defendo a manutenção do teto, por exemplo, mas você não pode fazer as coisas esquecendo simplesmente que nós temos milhões de brasileiros que precisam da assistência do Estado. Em adiamento do recesso, o senhor acha que é possível o recesso ser adiado, inclusive para discutir esse projeto do senhor em relação ao auxílio emergencial para a extensão para o ano que vem? Acredito que é necessário, no mínimo, uma redução do recesso. Você precisa garantir que os representantes dos brasileiros estejam aptos a decidir questões de alto relevo como nós temos agora. Eu repito, nós não temos um planejamento de saída para a pandemia, plano de vacinação, não tem Renda Brasil ou qualquer tipo de auxílio que dê suporte aos brasileiros nesse período de saída. Então, eu defendo sim a redução, no mínimo a redução do recesso e, como acho que a maioria dos colegas, estou disponível para isso. Nós não temos uma retomada econômica consistente, os dados mostram isso. Então, a demanda por auxílio continua presente.
O valor do auxílio é o mesmo de R$300, como já está no chamado auxílio residual, e a permanência desse auxílio, juntamente com a prorrogação do estado de calamidade, vai até o final de março, o que se imagina que até lá a gente tem um cenário mais bem construído de vacinação e de retomada da normalidade da sociedade brasileira. Deixar a situação ao abandono é que não pode se fazer. Você não tem como imaginar que milhões de brasileiros vão ser jogados abaixo da linha da pobreza, porque é isso que vai acontecer em janeiro, e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então, a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e um custo estimado para os 3 meses na casa dos 50 bilhões. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira imaginando que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos 3 ou 4 meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas vão se portar nos próximos meses? A gente tem que ter essa compreensão de realidade. Criação do auxílio emergencial. O governo propôs inicialmente R$300 mensais, mas os parlamentares dobraram o valor. Os R$600 fizeram parte da vida de milhões de brasileiros. Em janeiro do ano de 2021, a ajuda financeira desaparece, sem que nenhuma alternativa concreta tenha sido proposta pela equipe econômica do governo. O auxílio emergencial teve consequências, algumas até surpreendentes. Reduziu a desigualdade social, aumentou a popularidade do presidente, reativou o consumo e deu um certo fôlego à economia, mas trouxe de volta a inflação, sobretudo de alimentos. Isso sem falar no enorme déficit fiscal que cedo ou tarde todos teremos que pagar. Do ponto de vista fiscal, a Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, vai analisar os efeitos fiscais decorrentes dessa possível ou eventual medida. É preciso lembrar que o projeto de lei orçamentária anual de 2021 não contempla o programa ou a sua postergação, ou ainda na versão chamada Renda Brasil ou Renda Cidadã, como foi discutida por um tempo, partindo do próprio governo, mas nesse contexto de gastos novos que sejam necessários, é fundamental que se indique a fonte de financiamento dos recursos, a forma como isso também será feito. Déficit fiscal que cedo ou tarde todos teremos que pagar. Do ponto de vista fiscal, a Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, vai analisar os efeitos fiscais decorrentes dessa possível ou eventual medida. É preciso lembrar que o projeto de lei orçamentária anual de 2021 não contempla o programa ou a sua postergação, ou ainda na versão chamada Renda Brasil.